Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado pela presença. Valeu demais. De coração, obrigado, gente. Valeu por tudo aí, pela presença de vocês, o apoio que vocês dão em se inscreverem, assistirem os vídeos, comentar, mandar mensagem para mim no WhatsApp, e-mail. Peço desculpas por aqueles que eu não respondo. Muita gente eu não consigo responder, mas de coração, obrigado. Obrigado por vocês abraçarem esse projeto aí que começou há tanto tempo. E estamos aqui, estamos indo para 2 anos. Eu acho que em julho a gente faz 2 anos aqui de comunicação e política, beleza? Obrigado demais. Eu vou tentar olhar o máximo possível para a câmera, mas eu vou ficar meio que olhando de lado hoje, tá, pessoal? Porque eu tô com o monitor ao lado aqui da câmera, na verdade. Vou ficar meio, parece que eu não estou olhando para vocês, mas é porque eu estou olhando para o monitor e lendo o chat, tá bom? Obrigado pela presença, agradeço a todo mundo que está aí, peço que você compartilhe o link do canal, é uma forma que além de você dar um gás para a gente, você acaba levando o nosso conteúdo para pessoas que não são ainda da direita, ou pessoas que são da direita, mas ainda não sacaram a necessidade de todo mundo ser militante, de todo mundo estar envolvido com o conhecimento, as pessoas que ainda estão confundindo ser militante com ser inteligente, pessoas que estão achando que ser militante é você sair sem camisa na rua dando porrada e tal. Vamos lá, beleza? Obrigado, Rafael Almeida, obrigado, Leandrão, Márcia Maria, Sueli Santos, obrigado, Rodrigo Silva, Samuel Silva, Cecília Lino, obrigado, Sayoko, Fernando Miranda, Edson Veiga, valeu, Ana Kelly, Silvia Luciana, Wesley, Regina, Márcia, Caio, Alexandra Paca, Valdeli Menezes, obrigado, Márcia Rosa, já mandou logo um superchat, agradeço de coração o carinho de vocês em apoiar financeiramente comunicação e política, desde o início vocês fazem isso. Quando a gente começou no canal, eu tinha o objetivo de um dia conseguir viver do canal, para que eu pudesse fazer aquilo que o Sertilanges fala para a gente, né? Para a gente poder ter uma dedicação exclusiva, né? Logicamente, quem tem essa oportunidade, né? Tem uma dedicação exclusiva ao estudo. Falando isso, inclusive, o Sertilanges falava citando Santo Tomás de Aquino. Eu sempre gosto de citar o Sertilanges, mas Tomás de Aquino que fala sobre isso na Suma Teológica, eu acho que na 3. E aí, graças ao apoio de vocês, eu consegui isso. Então, agradeço de coração, agradeço a Deus pela realização de um sonho que eu posso viver hoje graças ao apoio financeiro de vocês, que é viver exclusivamente para o estudo, absolutamente para isso. Eu só faço isso na vida, eu não faço mais nada, né? A minha vida hoje é estudar e repassar para vocês um pouco do que eu vou conseguindo sintetizar, beleza? Obrigado, Lana Araújo, agradeço de coração, obrigado pelo superchat, obrigado, Lúcia Salles. Vi há pouco um vídeo no YouTube das pessoas soltando fogos na direção do STF, com palavras de ordem de desafio aos ministros. Pois é, tá tendo esse movimento em Brasília, beleza, a gente comenta aí, vamos ver se a gente vai comentar sobre isso, eu não sei ainda, não estou seguro. Boa noite, Cleide Souza, obrigado. Celino Endi, obrigado por tudo que vocês fazem pelo canal, obrigado, Priscila, Fernando, Apolo Marcos, obrigado, Beatriz Rocha, Tereza Pascoal. Gente, vamos lá. Obrigado, Natália Paz. Fernando, indica o canal da Camila Abdo. Já está indicado. Eu, inclusive, fui entrevistado pela Camila Abdo essa semana. Eu acho que quarta-feira, quinta-feira, eu fui entrevistado pela Camila e está lá no canal dela. Eu, inclusive, ajudei a divulgar também. A Camila é uma menina que rala pra caramba e que inclusive, já perdeu muita coisa por esse projeto que a gente está participando, mas todo mundo que está se lascando agora, um dia a gente ainda vai rir muito disso. E a Camila é uma dessas pessoas que merece rir muito ainda. Obrigado, valeu demais. A Mariana Loponi está falando que o Bruno Covas está com Covid, infelizmente. Obrigado, Ivanildo Aquino. Aqui em Brasília o bicho está pegando. Não sei. Obrigado, Eduardo, Maria Sônia, Maria da Penha. Gente, vamos lá. Que horas começou? Acabou de começar. Eu estou só cumprimentando a galera. Ainda não comecei a falar, beleza? Então vamos nessa. Eu vou lendo os superchats na medida que eles aparecerem e a gente vai batendo um papo, tá bom? Pessoal, hoje, o que eu tenho para fazer aqui com vocês? O que eu tenho para falar? Aqui no canal, a gente está com os cursos, está com o Media Watch, que é um programa que a gente faz segunda, quarta e sexta, tem o Desmentiras domingo, né? Amanhã, 21 horas. Então, eu estou aproveitando alguns dias que sobram, tipo terça, quinta e sábado, para de vez em quando eu fazer uma live para a gente falar sobre assuntos relacionados a, digamos assim, ao que realmente importa. Por que eu estou falando assim, o que realmente importa?
Porque na nossa vida a gente lida com várias coisas. Então a gente lida com a luta do dia a dia, matar um leão por dia, desviar das antas, né? E tem aquilo que realmente importa. Por exemplo, todo mundo sabe, né, para a vida pessoal da gente, o que realmente importa na nossa vida? Não é nada disso aqui que a gente está fazendo. O que realmente importa para a nossa vida pessoal é Deus acima de tudo e a nossa família. Isso é o que realmente importa, né? O resto é bobagem que a gente fica batendo cabeça durante a vida. Quando a gente fala sobre o processo político que a gente está vivendo, que é o foco do canal, né? O canal é comunicação e política. Então a gente se comunica, a gente fala sobre comunicação, sobre militância, política e tal. Sobre comunicação e fala sobre política também. E tudo que envolve política, lógico. Filosofia, sociologia, essas coisas todas. Quando a gente fala na política o que realmente importa, a gente fala sobre o objetivo final da política. Qual que é o objetivo final? Para que a gente inventou esse trem chamado política, né? Por que num determinado momento o homem decidiu se envolver com política? Todo mundo que estuda sobre política, sobre filosofia e tal, sabe como que se deu lá o início da história. Resumindo, todo mundo vivia meio que desorganizado, né? Falando aqui numa organização social. Chegou num determinado momento que as sociedades ficaram tão grandes, as comunidades ficaram tão grandes, as cidades foram crescendo e inchando, que o pessoal falou, opa, vamos organizar essa bagaça aqui. Está muito desorganizado. E aí a gente começou a organizar. Começamos a ter alguma gestão profissional, né? Algumas pessoas cuidando ali da gestão da cidade, para que as coisas andassem bem. E aí, lógico também, naturalmente, é natural do ser humano, quanto mais você se aperfeiçoa, mais detalhes você começa a ver. Então chegou uma hora que as pessoas começaram a falar, não, precisamos também cuidar da saúde pública. Precisamos cuidar também da representatividade dos indivíduos. Mas as mulheres estão sendo descartadas das tomadas de decisões, precisamos incluir as mulheres. E aí, natural, né? Até mesmo por isso que a literatura política diz que o natural da política, o natural do Estado é que ele cresça. Não é natural a redução do Estado. A redução do Estado é um movimento antinatural do Estado. O Estado, naturalmente, ele tem que crescer cada vez mais, porque cada vez mais a sociedade vai descobrindo novos pontos que ainda não estão sendo cuidados como deveriam. E esses pontos são sempre trazidos para dentro do Estado, para dentro do governo. Então é natural, o movimento natural da política é o crescimento. O que realmente importa na política? Pessoal, nós temos falado muito pouco do que realmente importa. Por exemplo, no Brasil, se a gente for falar sobre pautas, né? Vamos falar sobre as pautas básicas, aquela que todo mundo sabe, né? Qual é o papel do Estado? Lá, provinha lá de Estado mínimo. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é cuidar da educação, da saúde, da segurança pública. Então, só aqui a gente já tem 3 pautas muito boas para serem discutidas. O que a gente tem discutido sobre educação? Não, vou deixar a educação por último, porque a educação é o mais pesado. O que a gente tem discutido sobre saúde pública, por exemplo? A gente tem falado sobre saúde pública? Nós não temos falado sobre saúde pública, né? Tanto que você vê o seguinte, saúde pública, vamos falar sobre tratamentos, né? A gente tem uma questão polêmica no Brasil, que é a liberação, né, de medicamentos à base de canabidiol. A gente tem discutido isso nos últimos 2 anos? A gente não tem discutido isso. A gente tem discutido aborto? Não temos discutido isso, que é tratado como uma questão de saúde pública, quando na verdade é um valor que foi perdido na nossa sociedade. Então a saúde não tem sido discutida. Na segurança pública, nós temos falado sobre presídios federais, nós temos falado sobre a política de desencarceramento, nós temos falado sobre redução de maioridade penal, se deve ou não acontecer. Não temos falado sobre isso. Então o que eu estou trazendo aqui para vocês é que o que realmente importa no mundo da política, a gente não tem dado bola. A gente não tem discutido. Mas temos discutido muito. Nunca discutimos tanto sobre política. Nós nunca falamos tanto sobre política. Você vê, por exemplo, se a gente pegar aqui no meio da militância, da militância de direita, tá, pessoal? Estou falando aqui só sobre nós aqui. Se nós pegarmos na militância de direita, qual é o cara mais famoso? Qual o personagem, né? Falando aqui sobre uma pessoa, né? Qual o personagem mais conhecido, mais discutido de toda a militância hoje? Tirando o Jair Bolsonaro, que é o agente político. É o Olavo de Carvalho.
Isso aí é disparado. O Olavo de Carvalho hoje ele caiu no popular, no gosto popular, né? Falando aqui, repito, da nossa militância. Então a nossa militância inteira fala do Olavo de Carvalho. Até mesmo porque, se você for fazer uma análise, nós hoje somos muito uma consequência do Olavo de Carvalho. Mas eu pergunto para você, você conhece a literatura do Olavo de Carvalho? Você conhece a filosofia do Olavo de Carvalho, que é um outro ponto mais complexo ainda? Pouco conhecimento sobre isso. E eu digo aqui sem medo de errar, pouco conhecimento. O Olavo de Carvalho é um autor muito pouco lido, pouquíssimo lido no Brasil. Apesar de que talvez ele seja o mais lido. O que mostra pra gente o déficit que a gente tem de conhecimento do que nós estamos falando. O Olavo ele é muito lido, o personagem, o Olavo de Carvalho das redes sociais. Mas a literatura, a filosofia do Olavo de Carvalho é muito pouco lida. Então a gente vê o seguinte, algumas pessoas, por exemplo, me fazem uma pergunta, me fazem um questionamento, e por que eu digo que as pessoas leem pouco Olavo de Carvalho? Eu estou aqui com um livro do Olavo na mão. Que é básico, isso aqui é básico do Olavo de Carvalho. Digamos que isso aqui é o estágio 2 do Olavo de Carvalho. Primeira coisa do Olavo é você conhecer ele nas redes sociais, né? Aí você vai ler o Mínimo, vai ler o Imbecil Coletivo e tal. Depois disso você vai ler a Nova Era, vai ler o Jardim das Aflições, depois você vai para a filosofia, que é a parte mais pesada. O Olavo de Carvalho, ele fala um negócio aqui no Nova Era, né, que é um dos primeiros livros que você vai ler do Olavo, né? Primeiro você vai ler o Imbecil Coletivo, depois o Mínimo. O Olavo fala um texto nesse livro aqui que direto eu sou questionado com relação a isso. Olha o que o Olavo fala aqui na página 93. Expondo em conferências as ideias que depois viria a registrar neste livro, muitas vezes recebi dos ouvintes a exigência de uma definição política. Sentiam-se desconfortáveis ante um interlocutor sem filiação identificável, algo assim como um UFO ideológico, e desejavam saber com quem estavam falando. Você imagina uma pessoa que ouve, né, o Olavo de Carvalho falar, ou lê um livro do Olavo de Carvalho, e fica na dúvida, mas será que no fundo, o Olavo é conservador? Mas será que no fundo, o Olavo é de direita? Mas será que o Olavo é bolsonarista? Esses rótulos, né, essas definições, é lógico, né? Para quem gosta de filosofia, você já sabe. Você que gosta de filosofia, você sabe. Essas definições, elas não dizem respeito ao Olavo, aqui no exemplo que a gente está dando, né? Ou seja, as definições não dizem respeito ao outro, as definições dizem respeito a mim. A filosofia nos mostra isso. Que no fundo, quando nós identificamos, quando nós definimos algo, nós não estamos falando sobre aquele algo que nós estamos definindo. Nós estamos falando sobre nós mesmos. Se você pegar, por exemplo, estamos aqui no chat, estamos com 4.000 pessoas assistindo a gente. Se você fizer um experimento, vamos fazer aqui um exercício mental. Se você pegar aqui uma fruta que é pouco conhecida, se você pegar aqui vamos pegar um mirtilo, que é uma fruta que não é comum no Brasil, né? Pega mirtilo. Se você der mirtilo para essas 4.000 pessoas que estão no chat aqui provarem, você não vai ter uma única definição. Você vai ter pessoas que gostaram, outras que não gostaram. E quanto às definições das características da fruta, alguns vão te falar o seguinte: achei muito doce. O outro vai falar: achei sem graça. O outro vai falar: eu achei muito amargo. O outro vai falar: parece amora. Veja só, são definições diferentes. Um acha que é doce, o outro diz que não é doce, o outro diz que é amargo. Eles estão falando sobre o quê? Eles estão falando sobre o mirtilo?
Não. Eles estão falando sobre eles mesmos. Porque o mirtilo em si, ele é definido por ele mesmo. Quando as pessoas estão falando o que elas acreditam ser o objeto a ser definido, elas estão falando sobre si mesmas. E o que cada um diz? Cada um diz daquilo que ele conhece. Cada um fala sobre o seu universo de conhecimento. Isso na filosofia, e a gente está falando aqui sobre vida intelectual, isso na filosofia é definido como o imaginário. O imaginário é o teu campo de conhecimento. Então, o teu campo de conhecimento é aquilo que não te expande, mas é aquilo que te limita. Então, algumas pessoas olham para a situação, por exemplo, aqui, quando a gente começou, uma pessoa falou assim, Fernando, Brasília está pegando fogo. O que ele está falando? Ele está falando de Brasília? Porque pode ser que você pergunte para outra pessoa e ele fale, poxa, Brasília está tão parada nesse tempo de coronavírus. Aí você fala com outro cara e ele fala assim, pô, mas né, hoje é sábado, todo final de semana acontece uma bomba, esse final de semana não aconteceu nada. No fundo, pessoal, você não está falando de Brasília, você está falando de você mesmo. A gente tem que entender isso, por quê? Por que eu estou falando isso daqui? A gente tem que entender isso porque nós temos que saber fazer as leituras corretas das coisas. E nem toda leitura é correta. Uma pessoa que prova um mel e fala que é azedo, ah, não, mas é minha opinião. Ah, mas foi o que eu achei. Ah, mas é porque não é para o meu paladar. O meu paladar é assim. Seu paladar está errado. O mel, ele é doce. Se você provou e achou azedo, meu amigo, você tem que trabalhar o teu paladar. Então, nós temos que fazer a leitura correta das coisas. E esta mania que nós temos de valorizar a opinião como sendo o retrato da realidade, está cagando a militância da direita. Nós temos um grupo de pessoas no Brasil, mais uma vez, vou falar só do nosso universo aqui, só do nosso mundo, para não ficar falando da vida dos outros. Vamos falar só da direita aqui para a gente conseguir fazer a coisa certa. Nós temos um grupo de pessoas aqui na nossa militância, que são as pessoas que elas têm como objetivo principal, objetivo primeiro, fazer. Esse grupo, nós temos um autor, que é um autor maravilhoso, que eu indico todo mundo ler, né? Que é o Dostoiévski. O Dostoiévski, ele tinha uma expressão muito legal para esse tipo de pessoa, né? Ele definia essas pessoas como os homens de ação. Os homens de ação são as pessoas que fazem. Às vezes acerta, às vezes erra, mas eles fazem. Eu quero trazer aqui para vocês todo mundo que está agoniado, que está muito, de repente você está com o seu relógio biológico meio alterado em tempos de coronavírus, o que é absolutamente compreensível. Então, se tiver alguém muito pilhado, meu irmão, fala o que a gente vai fazer. Não assista essa live, pelo amor de Deus, porque nesta live nós não vamos resolver os problemas do Brasil antes da meia-noite. Então, todo mundo que está agoniado e quer resolver os problemas do Brasil antes de dormir, não assista essa live, pelo amor de Deus. Você vai se decepcionar, tá bom? Quem não está com o objetivo obstinado aí de resolver os problemas antes de dormir, fica comigo aí, vamos nessa. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês e aí nós vamos falar da vida prática, porque eu sei que todo mundo gosta de falar da vida prática. Então vamos lá? Vamos ler um trechinho e aí nós vamos falar da vida prática da militância de direita no Brasil. Vamos lá. Eu vou ler aqui um autor aqui, eu não sei se esse cara é muito... Será que é novo isso aqui? Eu acho que é lançamento esse livro aqui. Último lançamento. A Política de Aristóteles. Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Olha só
se isso aqui não é uma bomba. Aquele que possui inteligência capaz de previsão tem naturalmente autoridade e poder de chefe. O que possui força física para executar deve forçosamente obedecer e servir. Vamos lá, vamos ler de novo, porque isso aqui é muito sem noção, isso aqui é muito no notion. Então vamos lá, vamos ler aqui de novo. Aquele que possui inteligência capaz de previsão tem naturalmente autoridade e poder de chefe. O que possui força física para executar deve forçosamente obedecer e servir. Pessoal, o que a gente está vendo hoje na nossa militância? Vamos lá, vamos partir para o prático aqui, como diria, né, no popular, aqui, nos mínimos detalhes. Vamos lá. Nós da direita hoje, nós estamos vivendo aqui, nós estamos com 1 ano e 6 meses de governo, né? 1 ano e 6 meses de governo. Então eu acho que dá para a gente fazer um balancete, né? Dá para a gente fazer um balanço aqui, né? Sabe comércio, né? Padaria. De vez em quando você fecha as portas, faz um balanço. Vamos fazer um balanço? Vamos fazer um balanço aqui nós? Estamos aqui só nós mesmos, não tem nenhum petista desgraçado aqui, tá só a direita, só os Minions. Vamos fazer um balanço desse 1 ano e 6 meses de governo. Vamos ver se a gente está fazendo a coisa certa. De repente a gente está acertando. A gente continua, né? Dobra a aposta, continua e melhora. De repente a gente está errando, corrige os erros, beleza? Então nós vamos fazer um balanço agora, vamos ver o caixa, vamos ver se tem alguém roubando a gente, vamos ver se tem algum funcionário que está roubando caixa, vamos ver se a gente está indo certo, se dá para aumentar a margem de lucro. Vamos nessa. Nós vivemos aí umas reviravoltas muito loucas no governo Bolsonaro nos últimos meses. Porque o governo Bolsonaro começou em 2019 cheio de gás, né? Todos nós, cheios de gás. Porque a gente achou que ia chegar, ia tocar o terror, ia ser 4 anos de pauleira e a gente ia fazer acontecer. Deu uma baixada de bola, o Maia sentou aquela bunda gorda na nossa cabeça, então a gente ficou 1 ano discutindo reforma da Previdência, uma enrolação desgraçada. Quando chegou no final do ano de 2019... a gente conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Ficou aquela lenga-lenga, vai ser 1 trilhão, não, vai ser 200 bi. Aí depois, não, conseguimos 500, conseguimos 600, 800, deu 1 trilhão, viva! Todo mundo foi pro Natal, feliz da vida, foi para Porto Seguro, foi lá no Axé Moá, dançaram até, encheram a pança de caipirosca. Quando a gente chegou em 2020, no começo do ano, o ano demora um pouco para engatar, mas no Brasil é natural. Fomos para o carnaval. Voltamos, coronavírus. Coronavírus voltou, o ano começou, o coronavírus chegou e não foi mais embora. Estamos todo mundo aqui até hoje coronado. Todo mundo aí de máscara, não pode sair na rua. Quem é a favor de usar máscara está usando, quem não é a favor está usando também, porque não tem opção, você vai fazer o quê? Se não usar é multado. Então, eu acho que está na hora de a gente fazer essa avaliação. Não acho que é ruim, não. Vamos aproveitar que a gente está em casa e vamos colocar algumas coisas no lugar. Nós temos visto na internet um arranca-rabo, nós temos visto na internet um arranca-rabo sobre a questão da cobrança de deputados. Todo mundo aqui já viu, todo mundo viu o pessoal batendo boca, o pessoal discutindo. Maravilha, discutir é bom, eu digo, a gente briga pouco. A direita tem que brigar mais, a direita está brigando muito pouco. A gente tem que começar a brigar mais. Tá todo mundo muito alegrinho. A gente tem que começar a brigar mais e brigar em público, por favor, não briguem no privado, né? As pessoas querem algum tipo de diversão na quarentena. Esse arranca-rabo sobre a cobrança dos deputados é um arranca-rabo maravilhoso. Talvez nem tenha demorado muito a acontecer, talvez até aconteceu rápido, não sei, mas enfim, também sei lá. Mas é bom que tenha acontecido. E é bom que aconteça. É bom que a gente veja que há pelo menos uma parte desse universo da direita, pelo menos tem uma parte que está disposta a tudo. Até a bater naqueles que elegeram.
E que estão batendo e estão afirmando, vou eleger de novo. Elegi, está fazendo isso, isso e isso que eu não concordo, mas vou eleger de novo. Porque na esquerda eu não voto, que eu não sou de esquerda. A isento left também não me engana, que eu não sou trouxa. Eu vou votar na direita até morrer. E vou reclamar de tudo que tiver errado. Então, graças a Deus que tem um time assim. Não tem problema. Isso aí é ótimo, porque pelo menos a gente tem alguém para dar um safanão de vez em quando. Né? É muito ruim quando você tem todo mundo te elogiando. Até profissionalmente é ruim. Você na sua empresa, todo mundo é seu fã. Eu sei que tem pouca gente assim, né? Mas quando todo mundo é nosso fã, é muito ruim. Porque você faz uma merda e ninguém te corrige. Igual o artista famoso, né? A Anitta tá lá. A Anitta pode fazer a merda que ela quiser. Ninguém vai reclamar. Porque todo mundo que tá perto dela é fã dela. Então todo mundo só quer elogiar. Você precisa de alguém que não seja teu fã. Você precisa de alguém que não seja ali, que não esteja apenas preocupado em bater palma. Essas pessoas é legal. Também não é bom você ter só esse tipo de gente ao seu redor, não, porque é um saco. De vez em quando a gente tem que receber um elogio, mesmo que falso, mas de vez em quando tem que receber um elogio para dar um gás na gente, né? Dar aquele up. Você se sente melhor e produz melhor. É bom ser elogiado, é muito bom. Mas tem que saber dosar, tem que ter um pouco dessas pessoas aí que reclamam ao nosso lado para poder trazer a gente para a realidade de novo. O que a gente está vendo? O que a gente está vendo agora na militância? E aí eu quero auxiliar todo mundo, né? O meu objetivo é auxiliar. Se eu vou conseguir ou não, não sei. Depende de mim, depende de você. Como a gente deu o exemplo lá da degustação do mirtilo, né? O Aristóteles está falando o que aqui, pessoal? O Aristóteles está falando que há dois tipos de pessoas. Né? Dentre tantos tipos diferentes, você pode definir a espécie humana em dois tipos. Você tem aquele que possui inteligência e aquele que possui força física. O que possui inteligência, na filosofia de Aristóteles, ele deve naturalmente ter autoridade e exercer a chefia. Aquele que possui força física para executar, ele deve obedecer e servir. Esse ponto aqui de Aristóteles é um ponto muito difícil para hoje, porque há um grupo grande de pessoas hoje, grande, eu digo aqui, consciente do termo que eu estou utilizando. Há um grupo grande de pessoas na militância da direita que não entende o papel da inteligência e entende o inteligente como o inerte. O inteligente é aquele que não faz. Quem faz, né, é o homem de ação. Então, essa confusão é uma confusão que está prejudicando a direita. Por quê? Porque nós temos feito com que a parte da militância... Presta atenção nisso aqui, pessoal, pelo amor de Deus. Presta atenção nisso aqui. Nós temos feito com que a parte da militância que possui força física exerça o cargo de chefia. A não ser que você seja um cara tão inteligente que Aristóteles perto de você é pinto. Então, de repente, você fala assim, pô, Fernando, bacana isso aí que você leu. Muito legal. Mas eu estou em outro nível. Aristóteles eu li há 10 anos atrás. Hoje, para mim, Aristóteles é café pequeno. Então, eu já estou mais além. Beleza. Então, desculpa aí, peço perdão, né? Um dia produzirei um conteúdo para o teu gosto. Mas, se para você Aristóteles representa pelo menos alguma luz do que fazer, entenda que nós, eleitores de direita, nesse balanço que a gente está fazendo aqui, à noite, não tem ninguém vendo a gente, sábado, 10 horas da noite, quem é inteligente está na rua tomando cerveja. Para nós temos que entender que a militância da direita tem pegado todo mundo que tem grandeza intelectual e colocado nos bastidores. Não! O Brasil está muito ruim, Fernando. É urgente a solução do Brasil. Não dá tempo de estudar mais. Urge a solução. E tem pegado todos os homens de força física e colocados para a chefia.
O que é isso no dia a dia da militância? Vamos lá, vamos colocar as coisas bem desenhadas para não ter erro. Pega todos os políticos que a gente tem. É pouco, né? Então dá para você lembrar até o nome. Se brincar, você lembra o CPF do cara, porque é tão pouco. Políticos bons da direita. Pessoal, os políticos bons da direita, os mais amados pela militância, não são aqueles da parte intelectual. São aqueles da força física. Hoje, na militância, quanto mais o cara aparece, quanto mais memes ele faz, quanto mais vídeos lacradores na CNN Brasil o cara tem, quanto mais entrevistas em que ele dá uma enrabada num cara de esquerda, mais amado ele é. E a parte intelectual é a mais desprezada. São aqueles caras que, pô, bacana, mas, pô, falta um pouquinho de testosterona, né? Ou então, assim, no caso das mulheres, né? Falta mais um pouquinho de ação, fala muito e faz pouco. Porque nós temos supervalorizado a ação física e não compreendido o que é ação intelectual. Dessa forma, você tem hoje pessoas que olham para o Olavo de Carvalho e falam, pô, muito legal, mas fala demais, né? Fala demais, assim, falta um pouquinho de tato, né? Olavo tinha que vir para Brasília passar uns 3 meses para ele entender como que é o mundo real, né? O que é o mundo real? O mundo real é a rua, é o carro de som, é o microfone, é a bateria de fogos de artifício. Esse é o mundo real. E qual é o mundo ilusório? O mundo ilusório é o Aristóteles, o mundo ilusório é o Sertilanges, o mundo ilusório é o Platão. Por quê? Porque você está definindo a si mesmo. Você é alguém que só vive no campo do fogo de artifício. Você é alguém que só vive no campo do grito, da rua, da faixa de protesto. Então nós temos que entender o que é eu e o que é o mundo. A gente tem que entender isso, pessoal, por quê? Porque, segundo, volta aqui ao Aristóteles, os homens de ação, os homens de força física, eles são executores, mas eles devem executar em que nível de militância? Segundo o próprio Aristóteles está dizendo, no serviço. Eles têm que servir. Servir a quê? Servir a um propósito. Propósito definido por quem? Pelos intelectuais, pessoal. Mas, pelo amor de Deus, que dificuldade é essa? Porra, é uma dificuldade. Eu vejo quando a pessoa fala para mim, não, Fernando, tudo bem, achei lindo o que você falou, mas não dá tempo de estudar mais não, vamos para a rua. Eu falei para a rua fazer o quê, meu irmão? Ir para a rua igual aqueles bodes do Discovery Channel, que vai lutar e fica um bode dando cabeçada no outro. Os bichos vai lá, pega a distância, aí vem, aí volta, até um cair. Vai dando cabeçada, vai dando chifrada um no outro até cair. 2 asnos. É isso que você é. Você é um asno. Você é um asno. Me diga que você é um asno. Sou forte pra caralho, Fernando. Vamos pro X1. Chama no X1 pra você ver. Eu sou um monstro. É isso que você é. Você é um asno. Ou vamos ainda no campo aqui do Discovery Channel. Ou você caça como um felino. Que você tem uma estratégia, você é forte, gostosão, bonitão, mas você tem estratégia, você tem um plano de ataque. Pessoal, vamos entender que a ação, ela não é desligada do campo do intelecto, mas ela é sim uma prestação de serviço do intelecto. Vamos lá. Nós temos aqui no canal o curso de militância política. Tem um exemplo aqui, eu adoro esses exemplos assim, ó. Por exemplo, o Aribert está falando, vamos atacar os antifas com livros. Perfeito, Aribert. Aribert, né? Amei, cara, é exatamente isso, né? É o cara falar assim, mas se a gente colocar no octógono
lá o campeão lá do UFC, lá, esqueci o nome do cara, Vanderlei Silva lá. Se a gente colocar o Vanderlei Silva e o Aristóteles, quem é que ganha, Fernando? Fala aí pra mim. Realmente, tu tá certo, Ariberti, é isso mesmo, tu é um gênio, cara. Vamos atacar os antifas com livros, é isso aí. Amei. Pessoal, vamos entender o seguinte, nós estamos há 1 ano e 6 meses. Aí eu pergunto para você, nós estamos vencendo ou nós estamos perdendo, né? A gente está fazendo a coisa certa ou a gente está fazendo a coisa errada? O rumo que a gente está indo está um rumo certo ou vocês acham que a gente tem que colocar um outro rumo? Você acha que o rumo está errado, tem que corrigir algumas coisas? Você tem que fazer essas perguntas para você mesmo, para que você, inclusive, vá corrigindo os rumos da tua militância. Se você não for corrigindo isso, você vai ser apenas o homem de ação, e o homem de ação que é chefe das próprias decisões. Vamos ser estratégico para fazer aquilo que eu falo para vocês sempre aqui no canal. Tenham gosto pela vitória. Tenham gosto pela vitória, gente. Para apenas de falar assim, porra, o meu tesão é lutar. Vencendo ou perdendo, eu quero é porrada. Para com isso, gente. Qual é o objetivo do conservadorismo? Qual é o objetivo da direita? O objetivo da direita na política é reduzir o Estado. Então não adianta você ficar aí cheio de tesão reprimido pelo exercício do poder executivo. Cara, nós estamos na política para reduzir o tamanho do Estado. Se você está amando a vida política, você não está na direita. Se para você o que é maravilhoso é ser político, você não está na direita. Porque a direita quer acabar com essa porcaria. A direita quer reduzir ao máximo a intromissão do Estado. A direita quer trabalhar para que jamais nós tenhamos o que nós temos hoje. O Estado dizendo que você tem que usar máscara. Você olha para aquilo e fala, mas não tem lógica alguma eu usar máscara. Não vou usar. O Estado fala, não vai usar não? Então toma aqui uma multa de R$1.000. Aí você fala, não vou usar. O Estado vai, toma outra de R$1.000. Aí você usa. É lógico, você não quer ficar pobre. Aí eu te pergunto, é democracia? Tem liberdade individual? Há soberania popular? É tudo uma grande mentira. Agora, só nós entrando na política que nós podemos mudar esse cenário. Porque a depender da própria natureza da política e a depender da esquerda, cada vez mais o Estado vai mandar. Daqui uns dias o Estado vai falar para você que você tem que andar descalço. Porque, segundo os especialistas, andar descalço traz anticorpos. Aumenta a sua imunidade. Você vai falar, não concordo. Eu vou andar de sapato. O Estado vai falar, não vai, tá aqui uma multa de R$1.000. E você vai andar descalço. Então nós temos que entender, pessoal, que não adianta você sentir gosto pelo Estado. Nós estamos aqui para acabar. Nós estamos aqui para reduzir essa loucura. Conservadorismo. Qual o objetivo? Conservadorismo virou o termo da moda hoje. Todo mundo é conservador, né? O cara nunca leu 3 clássicos na vida. Sou conservador. Beleza, tá bom, cada um. Tudo no Brasil também é esculhambado. O Brasil faz sushi de goiabada, porra. Também vai lá. Também tô reclamando demais. No Brasil, o cara faz sushi de goiabada. O cara faz rolinho primavera de doce de leite. Tá valendo, vai. Conservadora brasileira. O conservadorismo, o objetivo final dele é você fazer o quê? É você viver com a tua família. Eu vou dar um exemplo bem prático, para não falar assim, para não dar a impressão de que eu estou sendo hipócrita, de que eu estou de hipocrisia. Vamos lá, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, tá bom? Dar um exemplo da minha vida pessoal, para ficar bem claro que eu estou sendo bem honesto. O que eu, Fernando, mais gosto de fazer? Eu sou mineiro. Cara, se deixar, eu fico 1 mês dentro de casa. Eu não saio de casa. Eu não gosto de sair de casa. Se a minha mulher não me mandar comprar coisas, né? Se ela estiver me ouvindo, para de mandar eu comprar coisa na rua. Se minha mulher não ficar mandando eu sair para ir na padaria, para ir no açougue, para ir na loja de material de construção, eu fico 1 mês, eu não vou nem no portão. Cara, eu amo ficar em casa. Isso aqui é o que eu mais gosto. Você quer me ver feliz, cara? Meu telefone não tocar,
Ninguém me chamar no portão, nem buzina na minha porta, eu ficar com meus livrinhos, ficar aqui escrevendo meus textos e ficar brincando com as minhas filhas e com meu filho e com a minha esposa. Isso para mim é o ápice da vida. Para mim eu posso ficar aqui até a Nova Jerusalém. Não tem problema. Não tem problema. Mas há pouco mais de um ano, o que eu tenho feito? Há pouco mais de um ano, eu tenho dado mais ou menos, umas 3 palestras ou cursos presenciais por mês. Então, há pouco mais de um ano, desde que eu criei o Militância Política, desde que o canal deu alterei um pouco o rumo do canal, desde que eu identifiquei que nós precisamos urgentemente criar um eleitorado de direita que não existe no Brasil, eu mudei um rumo da minha vida. E eu tenho feito o quê? Eu tenho dado umas 3 palestras por mês. Cada palestra que eu dou, eu fico uns 3, 4 dias fora de casa. Ou seja, eu tenho passado pelo menos, vamos jogar por baixo, eu tenho passado uns 10 dias por mês fora de casa. Por que eu estou fazendo isso? Porra, será que eu mudei minha preferência? Será que, na verdade, no fundo, eu estou me conhecendo após os 40 anos e eu gosto de ficar na rua? Não. Não é não. Eu gosto de ficar em casa. Mas você sabe por que eu estou saindo? Eu estou saindo porque a esquerda, o comunismo, o socialismo, o progressismo está sacaneando a minha vida. Está esculachando com os meus planos. Está atrapalhando o meu esquema todo. Eu tinha uma agência de publicidade, a Dilma quebrou. Eu montei o canal. Veio o movimento dos progressistas de internet, PSDB e democratas. Os caras me arrancam inscritos, os caras me arrancam monetização. Os caras vão no Twitter, colocam medo nos usuários do Twitter. A pessoa que quer entrar no Twitter para fazer um meme fica com medo. A pessoa quer mandar uma corrente de WhatsApp no Facebook e fica com medo. Tia do Zap está com medo de twittar. Então eu falei, cara, eu amo ficar em casa. Só que para eu ficar em casa, eu tenho que sair de casa. Sabe assim, finalmente eu estou entendendo o universo feminino. Porque você vê uma mulher, a mulher quer ficar linda, né? A mulher vai sair com o marido, ela quer sair uma deusa, né? Uma louca, uma feiticeira. Ela quer sair linda com o marido, o que ela faz? Ela vai para o salão de beleza. Homem, você já foi num salão de beleza? Você já viu uma mulher dentro de um salão de beleza? Você já viu a desgraça que é? Você entra num salão de beleza para você ver, seu meliante. Você entra num salão de beleza, aquela deusa maravilhosa que você viu à noite, de vestido longo, com aqueles olhinhos de gato, aquele cabelo maravilhoso. Aquela mulher lá no salão de beleza, ela tá cheia de algodão nos dedos, tá com as patinhas dentro de um trocinho de água lá para fazer a unha. O cabelo, que ela vai pintar aquele cabelo todo platinado, maravilhoso, aquele trem louco, aquilo lá tá cheio de papel alumínio. Cara, você entra lá, parece deram um choque nela, assim, ela fica com os cabelos, bicho, desse tamanho, com aquela porra cheia de papel alumínio. Tu já imaginou que as pessoas colocam papel alumínio na cabeça? Aquele papel alumínio que tu faz uma carne lá na churrasqueira, elas colocam na cabeça aquela porra. Cara, e elas ficam ali super felizes e conversando e falando mal de você. E à noite, quando ela sai, ela tá linda. Por quê? Para ficar bonito, primeiro tem que ficar feio. Para a mulher ficar linda, primeiro ela tem que ficar horrível. É um processo de transformação. Então, eu tô no mesmo esquema. Finalmente eu tô entendendo a lógica do salão de beleza. Eu amo ficar em casa. Mas para que eu possa ficar em casa, eu tenho que ir para a rua. Parece discurso da Dilma isso. Para eu ficar em casa, para que eu tenha paz, para que eu pare de responder 500 mensagens por dia no WhatsApp, eu preciso passar pelo menos 10 dias por mês na rua. Fazendo o quê? Pegando isso que eu aprendo aqui em casa e passando para as pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas um pouco de como aplicar Aristóteles na sua vida, como aplicar Sertilanges na sua vida, como aplicar os diálogos de Platão na sua vida.
Como transformar a militância numa militância inteligente que vença barreiras. Pessoal, nós temos que vencer barreiras. Sabe, você tem que tomar gosto pela vitória. Você tem que tomar gosto por fazer coisas, tomar ações, ser um pouco de homem de força física, como Aristóteles está falando, mas que no fundo você vença. Porque não adianta, meu amigo, você ficar fazendo esforço do jeito errado. Não adianta você se envolver num processo onde você sue a camisa, onde você se doe, onde você derrame suor, derrame sangue, onde você dedica o teu tempo, se abdique do teu sono, e no final das contas você perca, porque muita gente que vai para a guerra perde. Em toda batalha, pelo menos um exército perde, e não é o exército mais preguiçoso que perde. Você acha que quando tem uma guerra, o exército que tomba é o exército preguiçoso? Não é, pessoal. Muitas vezes os mais valentes tombam. Muitas vezes os maiores guerreiros são os que morrem. Muitas vezes os mais bem-intencionados, aqueles que deixaram mulher e filhos para trás. Muitas vezes os mais patrióticos são aqueles que perecem no campo de batalha. E você não pode perder essa guerra. Agora você precisa entender que existem dois tipos de homem que compõem o teu exército. Você precisa entender que há o homem de ação e ele é insubstituível. No campo de batalha, ele é insubstituível, porque o intelectual, ele não mata ninguém na porrada. O homem de ação, ele é necessário, ele é insubstituível, mas ele precisa servir a um propósito. Nós, na nossa militância, nós estamos desvalorizando os homens intelectuais. Eu fico absolutamente... Eu não sei se eu fico triste ou fico indignado. Quando eu vejo o trabalho, por exemplo, que o Evandro Pontes faz na internet. Sabe, o Evandro Pontes, o Instituto Borborema, o Felipe Martins. Pessoal, esses caras, eles te dão uma oportunidade de você ter uma aula gratuita na rede social. Sabe, eu fico impressionado, você pega um cara desse, pessoal, no mundo comercial, no mundo corporativo, as empresas pagam uma grana preta para ouvir um cara igual o Evandro Pontes falar. Fala o que você quiser, bicho. Eu vou pôr aqui minha firma inteira no auditório, pega o microfone e fala o que você quiser. Nós vamos pagar para te ouvir. Porque eles entendem o valor do conhecimento. Um cara igual o Felipe Martins, ele chega na internet, ele te dá a graça de te dar meia dúzia de palavras gratuitas, grátis, sem custo. E tem gente que ouve e vai bater boca com o cara. Ah, mas também as pessoas batem boca com Aristóteles, porra, não vai bater boca com Evandro? Agora, pessoal, nós temos que entender o seguinte, são esses caras, são esses monstros que vão dar um propósito para você que é um militante da força física. Não tem que ser todo mundo intelectual. Ai, Fernando, você está dizendo que tem que ser todo mundo intelectual? Não sou retardado de falar um negócio desse. O Sertilanges, aqui nesse livro, que é também... esse livro aqui é super bem falado na militância de direita. Só que tem um negócio desse livro aqui... Deixa eu ver se eu acho. Eu acho que eu marquei essa parte. Tem uma fala desse livro aqui. Tá aqui. Gente, escuta o que o Sertilanges falou. Eu concordo que não tem que ser todo mundo intelectual. Até mesmo porque se todo mundo for intelectual, vai dar uma merda desgraçada. Não pode ser todo mundo intelectual. Mas olha o que o Sertilanges fala nesse livro aqui. Jovem, que compreende esta linguagem e que os heróis da inteligência parecem invocar misteriosamente, mas que teme estar despreparado. Escute-me. Você tem 2 horas por dia? Pode comprometer-se a preservá-las cuidadosamente, a empregá-las ardentemente e depois, sendo também destinado ao reino de Deus, poderá beber o cálice de sabor delicado e amargo que estas páginas pretendem que experimente? Se a resposta for sim, tenha confiança.
Mais que isso, repouse numa absoluta certeza. Gente, você não precisa parar a sua vida. Agora eu vou virar um monge, Fernando. Agora eu vou entrar numa biblioteca, vou pegar todas as minhas economias e vou gastar na Amazon. Vou comprar 5.000 livros e vou entrar ali e vou viver cheirando mofo. Você não precisa fazer isso. Você tem 2 horinhas por dia? Cara, o dia tem 24 horas. 10% vai dar aí, sei lá, uns 200 minutos aí. Cara, você tem... não, Fernando, 2 horas é muito, eu sou um cara muito corrido. Tá, você tem 1 hora, bicho, por dia, dedica a vida intelectual. Tenha um propósito. Seja alguém cuja militância é guiada por um propósito. Seja alguém que faz algo inteligente, né? O Celino tá me corrigindo. Não compra na Amazon, não, pelo amor de Deus, compra na livraria. Agora a gente tem livraria, Celino, desculpa. www.livrariacep, de comunicação e política, www.livrariacep.com.br. Comprem livros na nossa livraria e não na livraria do Amazon globalista Bezos desgraçado, tá bom? E pegou fogo lá, nem vão demorar a te entregar porque pegou fogo, que os Antifa tocaram fogo lá na Amazon. Nós estamos... Tá, vou parar aqui com essa história e vou ler aqui os superchats, que eu acho que vocês já entenderam o que eu estou querendo dizer. Nós temos pessoas que estão nas redes sociais dedicando o tempo delas para fazer uma orientação. E você tem que entender, esses caras não são homens de ação. A pior bobagem que você pode cobrar é a ação dos intelectuais. E o Olavo de Carvalho até que é bom, mas nunca vi ele numa manifestação. Toma banho, cara. Vai tomar banho, sabe? Então, vamos saber cobrar as coisas certas. Esses homens que estão ali, o Felipe Martins, para mim, é o cara mais importante. É o cara mais importante desse governo, lógico. Sem contar o Jair, que é o próprio presidente. Não tem ninguém mais importante nesse governo. A peça desse governo, vamos colocar assim, se o Jair Bolsonaro é o rei, o Felipe Martins ele tem a importância da peça da rainha, que é aquela peça que está disponível para correr para todos os lados e para fazer as jogadas que preparam a vitória do rei. O Felipe Martins, ele tem um papel especial nesse governo. O Felipe Martins, ele é um pilar desse governo. A gente tem que entender isso e tem que saber valorizar isso. Não é porque você não vê ele na rua, não é porque você não vê ele dando lacradas, que ele não é alguém que está dando propósito a quem está na rua, a quem está dando lacradas e a quem está fazendo acontecer. Esteja sempre disposto a cobrar os teus funcionários, os teus servidores, todo mundo que já foi patrão, mesmo que você tenha sido dono de um carrinho de pipoca, você tem ali um funcionário que é o cara que estoura a pipoca para você, você sabe que você tem que ter uma autoridade sobre ele, você sabe que você paga o salário dele, que ele te serve e que ele tem que servir a você e não ao que ele pensa ser o serviço dele. Ele não tem que fazer a pipoca do jeito que ele acha que a pipoca tem que ser. Ele tem que fazer a pipoca do jeito que você quer que seja feita, porque afinal você é que serve os teus clientes finais. Então vamos saber que nós temos sim que cobrar os nossos funcionários, que nós temos que saber valorizar aqueles que estão dando um rumo para quem está militando nas ruas. E você que está militando, você que é da força física, aprenda a vencer. Para de ser um militante asno do Discovery Channel que está dando cabeçada na esquerda na rua. Vamos sair, vamos lá, vamos dar porrada na esquerda. Vamos vencer, pelo amor de Deus. Pessoal, eu tenho dedicado, finalizando mesmo, eu tenho dedicado todo o meu trabalho a aprender e poder passar para vocês o máximo possível. Tenho feito isso através desse canal, tenho feito isso através dos cursos, tenho feito isso através das palestras e dos eventos que eu faço. Agora parou por causa do morceguinho desgraçado, que vai voltar para a China, tomara, nesse mês ainda. Então eu tenho me dedicado totalmente a isso. Quem quiser aprender cada vez mais aqui, compartilhar um pouco daquilo que eu estou aprendendo também, compartilhando com vocês, se inscreva nesse canal, faça os nossos cursos, compre os livros lá na nossa livraria, beleza? Fernando, não sou da vida intelectual, eu gosto mesmo do pau, da porrada, da pancadaria, da rua, da militância. Beleza, irmão. Então venha para cá de vez em quando e colha algum direcionamento para que você saia e saiba vencer.
O nosso curso de militância política, ele é um curso voltado para a orientação da militância, para que você seja esse maluco doido que você é, que sai na rua, que leva spray de pimenta na cara, que leva ovada da esquerda e que dá ovada na esquerda. Você que é doidão, cachorro louco, vida louca, você que é malucão, só anda com RPM no talo, faça o curso de militância política para que você também saiba vencer. Vamos pegar todo esse gás teu e vamos direcionar ele da forma correta para que você bote para lascar em cima do comunismo, beleza? Fica aqui o recado. Eu vou ler os superchats e aí a gente vai... Peraí, deixa eu achar aqui a tela do superchat agora, meu Deus do céu, que eu mudei o esquema aqui. Deixa eu ler os superchats aqui e aí a gente bate um papo e eu respondo o que vocês quiserem que eu responda aí, pode ser o que for. Só não me falem do Corinthians que eu tô meio triste. Tô com saudades do futebol. Obrigado, Márcia Rosa, Karine Tomás, Lana Araújo, Lúcia Salles. Vi há pouco um vídeo no YouTube de pessoas soltando fogos na direção do STF. Aí eu pergunto, vamos lá, Lúcia, né? Eu vou falar de qualquer coisa aqui que se lasca. Hoje é dia de perder inscrito, vamos lá. O canal tá muito grande, não tô gostando, vamos perder inscrito. Vi há pouco um vídeo no YouTube de pessoas soltando fogos na direção do STF. Com palavras de ordem de desafios aos ministros. Puta que o pariu. Então vamos lá. Homens de ação, indiscutível. Não tô chamando ninguém de frouxo. Pelo amor de Deus, se tu é frouxo, eu sou o quê? Eu sou um rato. Então você é the guy, né? The girl. Eu só quero saber o seguinte, qual é o direcionamento que você está tendo? Essas tuas ações, elas têm qual o objetivo? Quais são as metas do teu movimento? Você tem um plano de ação no qual você tem objetivos e um cronograma estabelecido? Você tem uma base intelectual que está te guiando para que você alcance os objetivos? Eu fico pensando assim, porque, sei, de repente é algo também que eu estou tão distante que eu não consiga ver. Talvez tenha algum objetivo final em soltar um rojão no STF. Eu não consigo entender, a não ser o objetivo de ser preso. E nessa noite fria de Brasília, né, dormir na DP. Fernando, indica o canal da Camila, indico sempre, Camila é nota 1000. Obrigado, Wagner, obrigado, Natália, obrigado, Lúcia Salles, obrigado, Thelma Martins. Temos que pressionar o Congresso para revogar a PEC da Bengala, porque impeachment é quase impossível. Thelma, a deputada Bia Kicis tem um trabalho muito interessante nesse sentido. Eu acompanho o trabalho dela. No início de 2019, ela já levantava essa bola lá na Câmara dos Deputados. Apesar de que pelo que eu vejo na CCJ, essa discussão é impossível de ser levada adiante. Impossível. Mas o que você disse está completamente certo. Temos que cobrar. Se vai dar certo ou não, isso aí é com os deputados. O nosso papel é cobrar. O Paulo DF, daqui de Brasília, está dizendo, o Iganês, né, que é o Ibanês aqui, o governador DF, o Iganês assinou um decreto proibindo manifestações em Brasília. Safado. Foi eleito pegando carona no Bolsonaro. Foi eleito pegando carona no Bolsonaro, assinou o decreto proibindo manifestações em Brasília. Eu não vi isso. Decreto novo? Deixa eu ver aqui. Ibanês, decreto manifestações. Vamos ver. É verdade, ó. O nosso amigo aí tá por dentro. Vamos lá. O governador do DF, Ibanês, decretou o fechamento completo da esplanada dos ministérios neste domingo. A medida é uma resposta ao tom que parte dos manifestantes adotaram no sábado durante e depois dos protestos. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, não vou falar disso, não. Vamos lá. A galera que foi protestar conseguiu um decreto do Ibanês, que é um cara que está mais ou menos alinhado com o Jair, e agora está proibido manifestação. Aí, quando eu vejo aqui o pessoal falando, eu não vi lá o pessoal fazendo isso, mas falaram aqui no Superchat que soltaram rojão no STF. Fica uma situação que fica até difícil de você bater no governador. O cara, ele governa um estado, né? No caso aqui o Distrito Federal. E o estado tem patrimônios. Tem o seu povo, tem os prédios públicos, tem os serviços essenciais. Eu fico até pensando se no papel do governador ele está errado
em proteger os prédios públicos do estado qual ele governa de pessoas que estão soltando o rojão. Eu peço que vocês sempre pensem o seguinte, né? Hoje é dia de perder inscrito, então vai lá, dá um desinscrever no canal, mas continua me ouvindo até o final. Só hoje, última live que você vai assistir, você vai me lembrar aqui da minha cara. Eu peço que vocês pensem sempre o seguinte, pessoal, vamos lá, pensamento estratégico. Nós estamos falando aqui de estratégia e militância. Pensamento estratégico. A direita vai sair do poder um dia? Eu quero que vocês pensem isso. Não precisa responder no chat, senão vocês vão ficar aí 200 mil respostas aí. A direita vai sair do poder um dia? Eu acredito que se nós estamos com 6 mil, pelo menos 5.500 vai responder que sim. Porque você é consciente, você sabe que além... Né, eu não estou falando do que você quer, lógico, eu quero que a direita fique no poder eternamente, o Estado se reduza e o Corinthians seja campeão mundial 10 vezes seguida. Mas vamos falar do que vai acontecer mesmo de verdade. É lógico que a direita vai sair do poder, porque é natural. Um dia sai. No mundo inteiro é assim. Por que no Brasil vai ser diferente? Vai sair, um dia vai sair. Eu espero que demore, pelo menos uns 20 anos. Mas um dia vai sair. Então, eu quero que você pense o seguinte. Qual o Brasil que você quer construir? Você quer construir um Brasil onde quem perde a eleição tenha o direito de soltar rojão no prédio público? Eu quero que você pense o seguinte. Segura aí, vamos lá. As pessoas estão acampadas no anexo dos ministérios, tá bom? Andy, segura a onda aí agora, Andy e Celino. As pessoas estão acampadas no anexo no anexo dos ministérios ali. Estão acampadas na esplanada dos ministérios. Eu moro em Brasília há 20 anos, 21 anos. Em Brasília, é proibido acampar no gramado do Congresso e nos anexos dos prédios públicos. É proibido. Aqui nós temos uma agência que era chamada de AGFIS, né? Agora eu acho que tem outro nome lá, DF Legal, uma coisa assim. A AGFIS, que é a Agência de Fiscalização, é o órgão do governo lá que fica fiscalizando a cidade. Tudo que está errado lá, eles vão lá encher o saco. Lanchonete, o toldo está muito grande, manda diminuir o toldo, essas coisas. A AGFIS, ela fica fiscalizando a esplanada dos ministérios, que é o objetivo pelo qual essa carniça foi criada. Então, a AGFIS, ela está dizendo para quem está acampado o seguinte, pessoal, não pode ficar acampado aqui em Brasília, é um decreto do Distrito Federal, não pode, o decreto não foi feito agora, não pode ficar acampado. As pessoas estão acampando. Eu te pergunto, você é a favor de acampar na esplanada dos ministérios? Sim, Fernando, eu acho que é interessante, eu acho que é legal, eu sou cidadão brasileiro, eu pago meus impostos, eu tenho que ter o direito, de ocupar via pública. Afinal, é público ou não é essa merda? Então eu tenho que ter o direito de ocupar. Beleza. Então eu quero que você pense o seguinte, a regrinha que vale para um, vale para outro, não vale? Não é assim que você cria seus filhos, por exemplo? Tem os direitos, que são os direitos de todo mundo, pode ver televisão, pode pôr o pé no sofá ou não pode pôr o pé no sofá. Se nós chegarmos ao poder como nós chegamos, a direita chegou ao poder com Jair Bolsonaro, se nós estabelecermos uma regra que, a partir de hoje, vale acampar na esplanada dos ministérios, eu tenho 21 anos de Brasília. Eu vou te falar o que eu, cidadão brasiliense, sei. Eu tenho certeza, eu conheço isso. Eu moro aqui há 21 anos. Você sabe o que vai acontecer? Se a gente decretar hoje que pode acampar na esplanada dos ministérios, amanhã o PT traz 40 mil membros do MST e acampa eles em toda a esplanada dos ministérios. A gente tem que ser inteligente. É o que eu estou falando desde o começo. Vamos fazer uma militância inteligente? Pensa sempre no depois. Pensa sempre agora que você está no poder e amanhã quando você vai sair do poder. Você não vai ficar no poder para sempre. Nós não vamos ficar no poder para sempre. Um dia nós vamos sair. Então, qual é a regra a ser estabelecida? Fernando, a regra é que as pessoas que são cidadão brasileiro, que pagam seus impostos e que estão insatisfeitas com medidas do poder público, que são medidas autoritárias e inconstitucionais, elas têm sim o direito resguardado por lei de acamparem na esplanada dos ministérios até que os seus objetivos sejam alcançados. Ok, eu não me oponho a nada, pessoal, desde que seja discutido previamente. Eu sou de Minas, em Minas a gente tem um ditado, o combinado não sai caro.
Eu não sou contra nada. Vamos lá, vamos aprovar aqui. Beleza, não tem problema. Vamos trocar uma ideia aqui, pô. Ah, sábado à noite você não tem mais nada para fazer. São 11 horas da noite, bicho. Você não tem mais nada para fazer. Daqui tu vai dormir. Então vamos lá. Pode acampar na rua? Pode, Fernando. Amanhã o MST bota 40 mil na esplanada. Nós não temos 40 mil pessoas, pessoal, para colocar na esplanada. Não tem. Tem sim, Fernando, porque nós é foda. A tia do Zap é louca. Não tem. Não tem. Bota a mão na consciência. Não tem. Manifestação. Domingo. Com o sol maravilhoso, climinha de 26 graus, céu limpo, maravilhoso para você tirar selfie, cheio de gatinha na direita. Meu filho foi comigo, ficou doido, bichinho. Tá doido para ter manifestação de novo que ele quer ir. Dá 20 mil pessoas. Imagina acampar, dormir no frio desgraçado desse deserto que é o Distrito Federal. Isso aqui à noite, meu amigo, faz 15 graus. Você sabe o que é você dormir no relento, dentro de uma barraquinha do Walmart, com 15 graus? Não tem 40 mil pessoas. O MST tem. Então, se nós formos fazer uma militância com decisão tomada, com estratégia, nós estamos querendo quebrar um decreto do Distrito Federal que, se nós conseguirmos quebrar, nós vamos tomar na tarraqueta. Porque o MST entra nessa merda e vai ficar 40 mil vagabundos desgraçados acampados ali na esplanada dos ministérios e no anexo. Então, o que a Polícia Militar do Distrito Federal e a AGFI está fazendo há um mês? Está implorando para as pessoas, gente, tem um decreto aqui no Distrito Federal, não pode ficar acampado. Vamos sair, vamos para outro lugar. É isso que está sendo feito. Então vamos fazer uma militância inteligente, vamos tomar medidas estratégicas, vamos direcionar o que nós estamos fazendo para que no final a gente vença. Vamos ser inteligentes, pessoal. Vamos ser inteligentes e vamos fazer a coisa certa. Eu quero vencer como todo mundo quer vencer nesse negócio. Se tem algo que não divide a direita, é a vontade de vencer. Todo mundo quer vencer. Vamos lá, deixa eu ler os superchats. Olá, Fernando, perdi meu tio por ataque cardíaco. Na certidão de óbito veio Covid. Ah, cara, é uma merda, né, Jaqueline? Meus pêsames, que Deus abençoe toda a família de vocês. Conforte o coração de quem ficou, né, os familiares. É terrível. Aqui o Dória que decide a causa da morte. A família vai acionar a justiça. Faz bem, acione a justiça e, enfim, que todos vocês fiquem com Deus nesse momento. Fernando, será que o maior golpe do Covid foi o afastamento do Congresso? Não foi. O maior golpe do Covid foi a supressão das liberdades individuais. Isso é indiscutivelmente. Os deputados hoje não estão mais expostos em seus plenários virtuais. Os deputados, eu entendo o que você disse, não discordo de você não. Eu entendi o que você disse, você está certo. No que você disse, no conceito geral, você está certo. Mas assim, os deputados nunca foram próximos da gente. A gente mora num país onde a capital federal ela foi construída no meio do deserto, no meio do Goiás. Você tem um quadradinho num planalto. Cara, ninguém está perto dos deputados. Eu moro em Brasília há 21 anos, eu nunca vi o Rodrigo Maia ao vivo. Eu vi o Rodrigo Maia, assim, lá na mesa do plenário, né? Assistindo votação, eu vi o Nhonho lá. Nunca esbarrei com o Nhonho na rua. Eu acho que eu nunca esbarrei com um deputado na rua de Brasília. Não, já esbarrei em boate, já esbarrei com um deputado, bar à noite, eu já esbarrei. Mas na rua, assim, você não esbarra... Gente, esses caras não são próximos de nós. Jefferson Palu. Curitiba hoje saiu o decreto e vai fechar tudo. Igreja, academia, parque, só ônibus lotado pela manhã e final do dia que não vai fechar. Isso é ridículo, né, Jefferson? Mas pelo que parece, nós teremos sim muitos estados, muitos municípios fechando novamente o comércio. Parte mais importante de sua obra são as aulas do COF. Sim, absolutamente sim. Você está falando do Olavo, né? Ainda bem que nós temos fé e coragem. Obrigado, Meliante Conservador. Obrigado, Marcos Soliani. Obrigado, Jefferson Palu. Cristina Alexandre. Obrigado pelo superchat. Geisa Lilian. Boa noite, Fernando. Tu é bom. Aprendo demais. Manda um salve para minha mãe, Anistela, e minha irmã, Flávia. Anistela, Flávia, um beijão. Que Deus abençoe a família de vocês. Família é a coisa mais importante que tem. É o que realmente importa nessa vida. É a família. Parabéns. Tudo de bom. Valeu. Obrigadão, Geisa. Coronel Hélio Oliveira para a Prefeitura de Natal.
e Wagner Lima para vereador em São José dos Campos, conservadores para ajudar. Forte abraço. Pessoal, muitos candidatos têm entrado em contato comigo. Estou tentando responder todos. Hoje eu respondi um monte, peguei aqui uma hora, abri meus e-mails, abri o WhatsApp, respondi uma carrada de gente, mandei áudio, troquei uma ideia. Me mandem as plataformas. Não adianta falar, Fernando, meu nome é José das Couve, eu sou conservador, sou mais conservador que o Olavo. Não adianta você falar isso, porque para mim não faz diferença, eu não te conheço. Para mim tu pode ser do PCdoB, velho. Então, me mostra o seu plano de governo, me fale a tua proposta. Fernando, eu sou assim, assado, eu quero trabalhar na área tal, eu acho que dá para fazer isso e aquilo, sou do município tal. Me conta a tua história ali, pode mandar um áudio do WhatsApp, manda ali em 2 minutinhos, 3 minutos no máximo, pelo amor de Deus, também não me conta a história da sua vida quando você era menininho, lá em Pirapora, não. Né? Dá uma resumida para eu ver a tua plataforma. Eu já tenho um trabalho aqui, que é o curso de militância política, agora eleições 2020. Então, você quer ter já um direcionamento, já tem um trabalho intelectual ali desenvolvido nesse ponto. Seja aluno, faça lá, entra aí, www.cursodemilitanciapolitica.com. Também não adianta você querer minha ajuda, você não fez nem o curso de militância política, aí também você quer demais, não é? Então, pô, Fernando, né, me dá dicas. Pô, já tem 1 milhão de dicas que eu tô dando ali, um treinamento, na verdade, no curso de militância política. A gente tem um método eleitoral, que é algo já para você formar candidatos, formar equipe de campanha, formar a pessoa que vai trabalhar com você, enfim, o trabalho o método eleitoral é um trabalho profissionalizado, realmente é uma forma de eleger pessoas. Faça também. Então tem um monte de material aqui disponível também, pessoal. Obrigado, Reinaldo Coelho. Obrigado, Ana Cristina. Fernando, desculpa a ignorância, mas você não acha que o Bolsonaro perdeu o timing para agir quando deixou o Celso de Mello chamar de nazista? Ana, essa expressão perdeu o timing não é a expressão certa. Porque assim, perdeu o timing já era. Perdeu o timing, acabou. Você não consegue agir mais. E para esse caso do Bolsonaro, sempre é timing. Por exemplo, se hoje o Bolsonaro acordar de ovo virado e falar, não, prende lá o Fux, a militância vai entrar em êxtase. Então, não é que ele perdeu o timing. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade. Isso eu tenho certeza. Certeza absoluta. Mas não é que ele perdeu também de vacilo. Ah, o Bolsonaro foi burro, não prendeu o Celso de Mello. Gente, se fosse para fazer o que o Bolsonaro quer, ele já tinha prendido todos. O negócio é que o Bolsonaro está fazendo um jogo estratégico. Ah, Fernando, você concorda? Cara, eu não sei. O Bolsonaro está num posicionamento no campo da política muito superior a mim. Ele está lá no topo da montanha. Eu estou aqui no sopé da montanha, vendo só os pés dos gigantes. O Bolsonaro está lá em cima. Então, às vezes também, eu tenho que pegar um pouco, pisar no freio, porque, pô, o cara tem 30 anos de estrada. O que eu tenho de vida, ele quase tem de política. Então, eu tenho que confiar um pouco na estratégia do Jair. Eu não vou... qual o campo, por exemplo, que eu não vou depositar fé? É o campo que eu vou ser muito pragmático, fazer a análise, indicar as derrotas, projetar as conquistas. É o campo do conservadorismo. Isso aí eu não vou dar brecha para o Jair. De jeito nenhum. Então, assim, a crítica que o Olavo faz, o Jair não destruiu nenhum inimigo dele. É verdade absoluta. Ah, não, Fernando, mas confia no Jair. Confia o cacete. Confia o cacete. Cada um na sua praia também. Não vem agora me dizer que o Jair é o melhor engenheiro do Brasil, o melhor sociólogo, o melhor filósofo, o melhor presidente. Não, peraí, também menos, pessoal. Menos. No campo da política, eu abaixo a minha orelha, abaixo a minha cabeça e digo amém. Mesmo eu discordando do Jair, eu prefiro acreditar na decisão dele. Porque ele sabe muito mais do que eu no campo da política. Nos outros campos, como, por exemplo, no campo do conhecimento, do conservadorismo, que deve ser feito pela igreja no Brasil, qual deve ser o posicionamento do Estado diante do cristianismo, aí eu dou aula. Então, nesse campo, o Jair está vacilando. Pode ser que isso está dentro do plano estratégico político dele, mas não é assim que o jogo do conservadorismo deve ser jogado. Você não pode pegar os pontos do conservadorismo e colocar eles numa hierarquia abaixo do sistema político. Mas eu não sou político. Quem é político é o Jair, ele que ganhou, ele faz o que ele quiser. Laércio Volper, obrigado pelo superchat. Vânia Ferrari, tá falando para eu falar do evento dia 15/8. Eu falarei sempre até lá, tá na nossa agenda. Mas é um evento que ainda tem um bom tempo aí
estamos com 2 meses. Em Salvador, dia 15/8, dia 15 de agosto. Estarei em Salvador, dia 15 de agosto. Quem quiser participar dos eventos nossos, entra no nosso site, Comunicação e Política. Lá tem uma agenda. Você olha lá a agenda, tem a forma de participação. Muitas pessoas já compraram o ingresso, né? Já garantiram ali a participação. Participe, pessoal. Quem for de Salvador, região, feira, né? Vai para lá, participa com a gente, vai ser muito bom. A Karine Tomás está dizendo, a polícia destruiu os acampamentos da Sarah Winter e a galera ficou revoltada e invadiu o Congresso. Não, eles não invadiram o Congresso. Não invadiram o Congresso. Pelo menos eu vi o vídeo da Sarah, eles não invadiram o Congresso, né? Eles subiram ali na plataforma superior do Congresso. Isso não é invadir o Congresso. A Laelson Tati, acho que falta uma estratégia para conquistar os mais jovens. Falta, com certeza. Fernando, a humilhação a qual estão submetendo o povo e o Bolsonaro está bem difícil de aguentar. Concordo, Felipe, tá mesmo. Fernando, vejo como burrice desses políticos fazendo gincana de quem gasta menos verba. Isso aí eu canto essa pedra aqui no canal há muito tempo, Breno. Eu canto essa pedra aqui há muito tempo. Tem que gastar tudo que podem em prol da direita, tem. Mas o liberalismo, ele foi... Assim, a gente saiu da Lava Jato, né, cara? Nós saímos da Lava Jato e entramos numa era em que o argumento liberal fala muito alto, fala muito forte. E esse lance de economizar dinheiro público, ele acabou sendo confundido com o movimento anticorrupção. Então, como nós viemos de uma história muito corrupta, as pessoas querem se afastar de qualquer sombra de corrupção. Então, assim, dinheiro de gabinete, o cara não quer gastar. Não, porque vai entender que é corrupção. Não é, cara. Aquilo ali é legal, é o seu dinheiro. Ninguém aqui tá puto com o PT, porque o PT gasta verba de gabinete. Não é essa, a discussão não é essa. A gente tá puto com o PT, porque o PT roubou nossas cuecas. Fernando, devemos dar ênfase pesada para o impeachment de um dos ministros do STF. Eu concordo. Essa é a ênfase do Comunicação e Política desde o final de 2019. Pauta única, pressão constante sobre o Senado. Por que não estamos fazendo isso? Ajude-nos. Christopher Alves. Obrigado, Alexandre de Paula. Fernando, seguindo sua linha de raciocínio, me diga se eu estou certo. A esquerda segue o que diz Aristóteles, já que os intelectuais da esquerda têm o conhecimento e os militantes são os indivíduos de ação, correto? Perfeito, Alexandre. O bom da esquerda é que eles partem de princípios errados. Mas a organização da esquerda é perfeita. A parte do organograma, eles entenderam e eles obedecem. Tem alguns, eu estou falando perfeito, eu estou exagerando. Tem alguns erros. Por exemplo, a esquerda, ela suprime a liberdade individual e privilegia a tomada de decisão. Ou seja, não há nenhum movimento elitista maior do que a esquerda. A esquerda é a elite. A esquerda é a burguesia pura. Porque a esquerda você tem um pequeno grupo que toma as decisões da massa. Então, no movimento de militância de esquerda, por exemplo, o militante ele não tem opinião. Ele não tem liberdade de opinar, nem de opinar. Né? A voz dele não é escutada. Ele é colocado, todo o corpo de militantes é colocado como homens de ação. Então, esses caras só podem agir. Né? E você tem um pequeno grupo de intelectuais, mas os intelectuais, aí é algo que eles jamais vão alcançar, porque foge do alcance deles, e também está descrito aqui na vida intelectual de Sertilanges. Sertilanges, ele fala sobre o conhecimento, o que é o conhecimento. E o conhecimento, por exemplo, Sertilanges fala o seguinte, não é através do que há de individual em nós que acedemos à verdade. É em virtude de uma participação no universal. Isso aqui a esquerda jamais vai alcançar. Nós sabemos que a verdade não está em mim, Fernando. A verdade é uma participação que eu tenho no universal. Então, o conhecimento de Deus, o conhecimento da potência divina, esse conhecimento faz com que eu entenda os aspectos de verdade em cada um dos pontos da vida. A esquerda é ateia, né? A esquerda sequer acredita em Deus. Né? O rei Salomão ele tem aquele versículo super conhecido, né, de que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o movimento de esquerda ele não acredita em Deus. A esquerda não acredita em Deus. Ou seja, eles não têm o passo inicial. Então, tudo que se faz na esquerda acaba por ser um atropelo. Juliana Almeida, a direita precisa se apropriar das pautas politizadas pela esquerda. Onde estão os negros conservadores para dizer que todas as vidas humanas importam? Juliana Almeida,
Tá quase certo que você... Hoje aqui nós estamos no preciosismo filosófico. Tá quase certo o que você disse. Eu entendo o que você disse também. O teu objetivo tá certo, mas filosoficamente tem um erro aí. Não é que nós devemos nos apropriar das pautas politizadas da esquerda. Nós temos que pautar a sociedade. Porque há pautas da esquerda que a própria pauta é uma mentira. Por exemplo, a pauta da divisão racial. Então, nós não devemos pautar o Black Lives Matter. Nós devemos pautar o quê? A discussão humana, onde somos todos iguais. É o puro cristianismo. Né? O cristianismo não separa os negros aqui, os asiáticos ali e as mulheres do lado de lá. Você tem um grande corpo que é chamado a noiva, né? Que é o corpo de Cristo. E ali todo mundo está na merda, todo mundo é igual. E está todo mundo buscando, né, a redenção. Então a gente não tem que tomar a pauta da esquerda, nós temos que pautar o nosso país. Obrigado, Roberto Araújo, obrigado, Wilson Pereira. Roberto, valeu pelo superchat, obrigado, Wilson. Não precisamos inventar a roda. Por favor, a roda já foi inventada, pessoal. Precisamos de intelectuais e militantes, cada um exercendo o seu papel. Exatamente. Maria Auxiliadora, muito obrigado, mandou um superchat pra gente, agradeço de coração, eu sempre li muito, Don Quixote mudou minha adolescência, acho que foi isso que me salvou da imbecilidade coletiva. Muito legal, tem que ler, pessoal. Eu não tenho medo, vou colocar tranca na porta do AP. Valeu, Maria Auxiliadora. Maria Fusari, fala novamente sobre Hegel, do imediatismo, calma. Pô, Hegel é um autor que, se for para falar dele, tem que falar só dele, porque é muito denso, Tem um livro que, eu não sei, eu acho que eu nunca vou fazer uma live do Fenomenologia, não, que é muito pesado. A gente vai usar algumas coisas de Hegel aqui no canal. É lógica de uma construção. Obrigado, Fabi Lima. Vocês são um vício, ninguém vê TV mais. Cara, muita gente está me falando isso, Maria Auxiliadora. Eu não vejo mais TV, aqui em casa a Smart TV é só no YouTube. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, Fernando. Obrigado, André Locatelli. Tomar um café aqui que a garganta tá ficando seca. Yuri, eu li o teu e-mail. Eu acho que eu te respondi hoje, dá uma olhada lá. Fernando, somente a ocupação de espaços por verdadeiros conservadores irá mudar o contexto atual. É um trabalho de formiga, mas iremos vencer. Pessoal, nós vamos vencer, vamos lá. Eu falei isso no Twitter hoje. Vocês sabem a minha ladainha aqui no canal. Ah, nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. É verdade, nós vamos vencer. Mas eu digo que nós vamos vencer porque eu acredito que nós temos ainda capacidade de enxergar que estamos fazendo a coisa errada. Porque a única coisa que pode fazer com que a gente não vença no final é a gente achar que está fazendo a coisa certa. Assim, não é possível. A gente demorou 1 ano para aprovar a reforma da Previdência. O coronavírus veio e todos os estados obrigaram as pessoas a usar máscara. Eu odeio usar máscara e eu estou usando máscara. Então não é possível que as pessoas estejam olhando e falando, estamos vencendo. Então eu parto do princípio de que nós ainda temos capacidade de admitir, ainda que de cara amarrada, que nós ainda temos capacidade de admitir que estamos errados. Agora, se nós não admitirmos que estamos errados e achar que estamos com a bola toda e estamos botando para lascar e que é Jair 2022, Eduardo 2026, Laurinha 2040, aí nós estamos na merda. Então eu estou contando com a compreensão de todos, para que todos entendam que nós estamos na merda agora. Vamos entender logo que é para a gente corrigir os erros e poder ganhar no final. Se a gente continuar soltando fogo de artifício no STF, xingando, mandando tomar no cu, não vamos ganhar. Então vamos direcionar um pouquinho, vamos ser um pouquinho inteligente. A análise de Aristóteles é perfeita com relação à direita. Muitos não querem perceber as jogadas inteligentes das peças do governo, querem o radicalismo. Obrigado, Reinaldo, agradeço de coração a todo mundo. Muita gente também, Reinaldo, confunde hoje você apoiar alguém, apoiar pessoas com elogiar tudo que as pessoas fazem. Por exemplo, algumas pessoas já falaram para mim assim, Fernando, você não gosta da Sarah Winter. Pessoal, eu já encontrei com a Sarah Winter várias vezes, né? E todas as vezes que eu encontro com ela, eu abraço ela, eu elogio ela, e elogio de coração. E deixo aqui um elogio ao vivo aqui, né? E quando eu encontro ela pessoalmente aqui em Brasília, que ela está sempre em Brasília, agora, né? Tem ficado em Brasília agora. Quando eu encontro com ela, eu elogio ela sempre. E elogio aqui também ao vivo diante de todo mundo, porque ela é uma moça de muita coragem e ela atua muito. Agora, isso
não me obriga a dizer que ela está certa. As pessoas confundem isso. Há um pouco de confusão no Brasil com relação a isso. Se você não elogia, se você não concorda com o que a pessoa faz, você não gosta dela. Né? Por exemplo, a Zambelli. Eu acho que de tudo que a Zambelli faz, eu concordo com nada. Para mim, 100% do que a Zambelli faz está errado. Eu discordo de tudo. Nem do cabelo da Zambelli eu gosto. Tinha que ser diferente. Mas eu não digo que eu não gosto da Zambelli, porque eu não conheço ela. Vai que a menina é um doce. Vai que é um anjo de pessoa. Né? Então eu vou criar. Não tem essa, pessoal, de gosto. As pessoas confundem isso no Brasil, é um troço louco. Ah, você não gosta da Zambelli. Mas eu nem conheço a Zambelli. Eu digo do personagem político, a pessoa que eu conheço, é uma pessoa que eu vejo na tela da televisão e vejo os projetos que ela faz. Eu não gosto, critico tudo. Mas de repente é uma pessoa amável, né? Best friend forever. Fernando, acabei de me inscrever. Você, pô, obrigado, Éder. Valeu de coração. Obrigado, Lúcio Flávio. Obrigado, Reinaldo, Fabi Seidel. Fernando, The Badass Meliante. Pô, obrigado, Fabi. Eu vou te responder lá. Me amarrei no conteúdo que você produz. O Rafael Fontana discorda da sua opinião sobre Felipe Martins. Pessoal, aqui, Fábio, eu acho que eu vi a tua postagem lá junto com o Rafael. Eu não tenho a menor pretensão de transformar os meus amigos de bancada em pequenos Fernandos Melo. Porque vai que, na verdade, em pontos, é lógico, eu vou estar certo, outros eu vou estar errado. Então, o Rafael Fontana responde por ele, tá bom? Ele não fala em nome do canal, o canal que fala em nome de si mesmo. Então, o Comunicação e Política fala em nome de si, né? Eu falo no meu nome, então, cada um fala no nome de si mesmo. Obrigado, Fábio, valeu. Jean Nunes, fala da execução do advogado em Curitiba. Cara, eu fiquei tão... Jean, eu vi esse lance da execução do advogado. Cara, de repente, tem hora que eu fico até achando que eu tô chato demais, né? Minha filha fala que eu tô chato demais. Eu vi na internet assim, Jean, advogado de Sérgio Moro, advogado de Sérgio Moro, não. Advogado que... vocês viram lá a história. Advogado que protocolou lá um negócio lá de quebra de sigilo do Moro é executado misteriosamente. Aí eu cliquei na matéria para ver... Tinha um vídeo do cara sendo assassinado. Eu falei, pô, mas como que o cara foi assassinado misteriosamente? E tem um vídeo gravado em HD mostrando o cara sendo assassinado. Então, assim, eu já tô meio de saco cheio da abordagem que está sendo feita das coisas, né? A abordagem, o sensacionalismo que é aplicado nas coisas, a falta de... Por exemplo, quando eu fui ler a matéria da execução desse cara, do advogado Sérgio Moro, a execução foi praticada por dois caras que são agiotas. E que a vítima, né, o advogado lá, ele tinha pegado dinheiro emprestado com a agiota. Então, quando eu vejo um caso, eu gosto sempre de acreditar, primeiro, naquilo que eu estou vendo. Depois, se aquilo que eu estou vendo mostra que não é o certo, porque às vezes acontece isso, aí você começa a ver as causas secundárias, a tentar fazer algum tipo de investigação e tal. Mas quando eu vejo uma execução onde o executor é um agiota e o executado estava devendo dinheiro para o agiota, eu não vejo um motivo para que eu vá além disso e comece a ver que, mas que na verdade ele é o cara que abriu, ele compunha a banca que abriu um processo contra o Sérgio Moro. Porque se eu fizer isso, as causas secundárias passam a ser as primárias. Então, eu não via isso que a galera viu. Lúcia Salles, Fernando, apenas fiz o comentário, mas acredito que tanto a inteligência de ser o norte para que possamos chegar à finalidade da direita, mas viver na democracia assim. Não, Lúcia, obrigado. Muitas vezes aqui eu respondo perguntas que o pessoal faz no Superchat e eu fico com medo de dar a sensação de que eu estou dando uma patada em quem perguntou, porque na verdade meu objetivo não é esse. Eu procuro sempre aproveitar a pergunta para responder a questão, porque com certeza muitas pessoas pensam como aqueles que mandam o Superchat aqui perguntando. Buzinaço agora em frente à casa do prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Aí eu vi vantagem. Renata Vale, obrigado, parabéns pro povo de Curitiba. Pessoal, protestem nas suas bases, mudem a realidade dos seus municípios, façam mais do que protestar. Esse ano é ano de eleição. Esse ano você pode eleger vereador e prefeito, né? Tá puto com o prefeito da sua cidade? Que tal eleger um conservador, hein? Já pensou? Já pensou que delícia? Então, eu sei que o protestar é gostoso, tem gente que se amarra domingo, ficar lá com a cabeça no sol, xingando o Lula, xingando o prefeito. Eu sei que é legal.
Mas que tal a gente dar um próximo passo? Mudar a realidade dos nossos municípios, para que ano que vem a gente não precise protestar. Bacana, né? Cuidado com os pacatos, texto do Plínio Correia, conhece? Quando puder, leia. Vou procurar aqui, valeu demais, já dei um search, depois eu leio. Falamos o óbvio e nos chamam de louco. Valeu, Koala, obrigado Gerilane, obrigado Renata Vale, obrigado Fernanda Pacheco. Lista de livros para quem está começando, por favor. Pessoal, tem uma dica, né? Que eu não vou lembrar qual autor que fala isso. Eu não sei se é o Sertilanges, talvez é o próprio Sertilanges que fala isso. Você tem que ir construindo as bases do teu conhecimento. Então, assim, não comece lendo, Fernando, quero ler, vou ler Mário Ferreira dos Santos. Vai dar merda, tu vai ficar doido da cabeça, vai ficar loucão. Então, não comece lendo Mário Ferreira dos Santos, pelo amor de Deus. Dica para quem está começando a ler. Se você está começando a ler literalmente, ou seja, você não lia antes, você é um brasileiro que não gosta de ler, eu dou a dica de você comece lendo ficção. Leia romance, leia Machado de Assis, né? Comece a ler um Dan Brown, comece a ler para você aprender a ler primeiro. Aprender a ficar sozinho com você mesmo, aprender a ficar 1 hora sentado numa cadeira, fica numa posição, começou a doer a bunda, você troca para outra bunda, vai ali. É a disciplina, né? Disso que no Oriente se chama de meditação, né? Você ficar consigo mesmo. No Brasil é muito difícil, a gente não é acostumado ao silêncio, né? Tem pessoas que não conseguem ficar em silêncio no Brasil. O cara que entra no ônibus automaticamente já coloca um fone de ouvido, né? Até mesmo porque no ônibus não existe silêncio, né? Mas é a pessoa que não fica nenhum momento no silêncio. O cara, se ele estiver parado, ele está com fone de ouvido ouvindo música. Nós temos dificuldade com o silêncio, né? Então você tem que treinar primeiro a disciplina da leitura. Depois que você treinou a disciplina da leitura, aí você passa para uma parte da filosofia. Aí você lê alguma poesia, entendeu? Começa lendo poesia. Ai, Fernando, não gosto de poesia, detesto poesia. Tá bom, então lê. Pega o livro do Olavo, por exemplo, um Imbecil Coletivo, que é o início do Olavo, né? Lê o Imbecil Coletivo. É uma coletânea de artigos, que é um conteúdo mais popular, então palatável, né? Começa por aí. Fernando, você viu a thread do LexDex comparando os deputados, direita e esquerda? Vi, cara, vi. Ele fez tipo do cacete aquilo ali. Ele fez um placar, né? Tem umas imagenzinhas do placar que ele colocou lá, deputado tal, tanto por cento de economia no gabinete, tantos projetos e tal, do cacete. Aquilo ali, pessoal, é a prova viva da produtividade da direita. Não ai, Fernando, mas a nossa qualidade é melhor, a gente ganha na qualidade. Cara, mas perde na quantidade, meu amigo. Isso aqui é o país onde existe uma lei que você, quando abre a porta do elevador, você é obrigado a olhar se o elevador está lá. Se você não olhar, pular ali e morrer no fosso do elevador, a culpa é sua. Você não tem direito ao seguro, você está na merda. Você tem noção de que país é esse? Um país que criou uma lei para o cara que morre, para que depois de morto ele não possa ter um ressarcimento por danos causados pela empresa. Há lei no Brasil. O Brasil tem lei que você tem que pegar o cocô do cachorro. Então não adianta você falar de qualidade de projetos. Nós temos que vencer na quantidade também, né? Aquilo ali que o LexDex fez foi do caralho, do cacete. A inércia dos deputados da direita impressiona. Sim, impressiona. Mas por quê? Porque nós vencemos, nós somos a direita, a direita é o grupo que venceu, e o grupo que venceu está seduzido pela rede social. Hoje é muito mais importante você mostrar o seu projeto do que necessariamente você fazer o projeto. Natália Paz, tá, mas e aí? Não pode invadir propriedade pública. Nem por isso a polícia entra atacando foda-se nas pessoas. A regra só vale para a direita. Não, peraí. Aí é injustiça com a polícia. Vamos lá. Me dá um exemplo, então, do que você está dizendo. Você está dizendo que não pode ficar na propriedade, não pode invadir propriedade pública. É lógico, não é possível que você concorde com isso. Eu sei que você não concorda com isso, Natália. Ninguém pode invadir propriedade pública, né? Patrimônio público, você não pode invadir o MEC. Então, nesse ponto a gente concorda, né?
Então tá, então você está reclamando que quando a esquerda invade, a polícia não faz nada. Cara, faz. Faz. E outra coisa, aqui a gente não está falando de casos de invasão de propriedade pública, de prédio público, porque ninguém invadiu nada hoje, tá? A gente está falando de um acampamento que estava acontecendo no Distrito Federal. Pessoas estavam acampadas numa área pública. Isso não pode. Não pode. E se a esquerda acampa ali também, eles também são retirados. Eu já vi várias vezes eles serem retirados. Ah, mas acamparam no TSE. Ficaram quantos dias lá no TSE? O nosso acampamento também ficou um mês. Então, assim, vamos pensar sempre no país que nós estamos construindo. Se tem alguém que vai construir esse país, somos nós da direita. Então, vamos pensar que tudo que nós estamos fazendo é a construção de um país. Nós estamos colocando os tijolos. Se nós construirmos um país revolucionário, nós teremos um país revolucionário. Depois não venha criticar quando a direita sair do poder. Ah, mas essa esquerda é muito revolucionária. É lógico que é. Porque nós que estamos reconstruindo o país, estamos construindo um país revolucionário. Então não vamos criticar depois quando chegar a nossa vez de ser oposição. Se fosse acampamento do Sem Terra, ninguém tirava de lá, iam mandar bala em todo mundo, a direita é limpinha. Ah, Renata, aí é um juízo de valor, aí é o juízo da abstração. Entendeu? Aí não tem nem o que argumentar. Ah, se fosse o MST, ninguém ia tirar. Aí vamos ter que esperar o MST. O inverno chegou, precisamos do Jon Snow. Obrigado, Márcio Eduardo. Obrigado, Renata Sequeira. Obrigado, Marília Key. Obrigado, canal do João. Fernando, tem uma loja no Instagram, chama-se Loja do Conservador, onde nós vendemos canecas com design conservador. Tá indicado então, pessoal. Loja do Conservador, lá no Instagram. Podemos lhe enviar um presente? Pô, mas pelo amor de Deus, é lógico, velho. É lógico, né? Claro, porra, obrigado. Manda aí que eu divulgo aqui pro pessoal. Já divulguei também. Fernando, sou membro e não perco desmentida. Só que tô achando que há um desvirtuamento no objetivo, desmentir as fake. O povo tá fazendo muita pergunta e não deixa você desmentir. Eu concordo, Luiz Henrique, mas eu tô numa sinuca de bico, cara. O que eu faço? Eu concordo. Eu acho que eu vou ter que acabar no Desmentiras não respondendo superchat. Ou então só responder o superchat que for sobre fake news. Eu concordo com você, Luiz. Você tá certo e também tô incomodado com isso. Mas eu fico também sem saber o que fazer, pô. O cara manda o superchat e eu não leio. É complicado esse ponto. Salve do Rio de Janeiro, Fernando, tô ligado em tu. Obrigado. Boa noite, Fernando, tamo junto. Obrigado, Sandro Silveira. Obrigado, AG Vintage Eletrônica. Obrigado, Luiz Miguel. Fernando, você comentou sobre a thread do Dex no Twitter. Acabei de comentar agora. Gabriel Ricarte, manda abraço pra Helena, a católica. Helena, católica, um abraço. Antônio Sérgio Teles. Oi, Fernando, gosto muito de você, mas hoje você tá errado. É isso aí, porque estamos em uma luta a favor da liberdade de expressão e de ir e vir. Portanto, vamos no... Não, mas peraí. Antônio, eu não sei, eu tô errado por quê? Oi, Fernando, gosto muito de você, mas hoje você está errado, porque estamos em uma luta a favor da liberdade de expressão e a liberdade de ir e vir. Portanto, vamos nos concentrar nesses dois fatores. Não, mas eu também concordo com isso, né? Mas a nossa luta também, ela é muito maior do que isso, né? Não é só isso, mas eu concordo com você quem está nessa luta. Eu não sei por que eu estou errado. Quem no CS? Até quando o STF segura esse governo do Jair? Bolsonaro e Carlos estão com alguma estratégia na manga? Quando você acha a melhor hora de agir? Cara, eu acho que era ontem. Eu acho que era no dia 1º de janeiro de 2019. Mas eu achar e nada é a mesma coisa, né? Quem tem que achar é quem está no poder. Bolsonaro e Carlos estão com alguma estratégia? Estão. Lógico que estão. O Jair é muito inteligente. Como eu falei aqui, o Jair não é bobo. Ele não está ali de trouxa. Inclusive, ele ganhou porque ele é muito esperto. No mundo da política, eu confio absolutamente no Jair. A carta do bispo ao Trump. Cara, eu não vi essa carta. Minha mãe viu e me falou, você viu a carta do bispo? Eu não vi. Tô por fora. Eu tô lendo muito, pessoal. E hoje, por exemplo, hoje foi um dia que eu li pouco. Hoje eu estudei muito pouco. Meus pais estão aqui em casa, eu não tive muito tempo para estudar. Hoje eu devo ter estudado umas 3 horas. Hoje eu estudei Aristóteles, Sertilanges, São Tomás de Aquino, que eu estou fazendo um material ali. Eu estou estudando muito, 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 muito. Por isso que eu dei até uma sumida da rede social. Hoje eu estou praticamente... A minha rede social hoje é o YouTube. Para 40 mil, teriam que trazer os interesseiros do país inteiro. MST não é orgânico. Nessa aí, quero crer que você usou de hipérbole. Não usei hipérbole zero, Franklin.
A esquerda, ela praticamente não tem trabalho orgânico, praticamente não tem, mas ela tem dinheiro e ela tem a manipulação da ignorância. A quantidade de pessoas do MST no Brasil afora e a quantidade de pessoas de esquerda, eu já expliquei aqui o que é um militante, né? Que eu usei aquele exemplo da Barbie. Eu estou colocando 40 mil para baixo. Se eles quiserem trazer 100 mil para Brasília, eles trazem. Porque o cara que é um militante da esquerda, ele é feminista, ele é sem terra, ele é sem teto, ele é pró-reforma agrária, se for mulher, é da Marcha das Margaridas. A esquerda não tem o cara é MST. Não, ele é esquerda. Se a pauta for pró-aborto, ele é pró-aborto. Ele nem sabe o que é aborto, ele é pró-aborto. Então, eles têm muitas pessoas. E as pessoas são engajadas. Engajadas por quê? Porque eles são intelectuais? Não, porque na hora do engajamento, há um engajamento pago, inclusive. 50 conto. Isso aqui é um país de miseráveis. Tem gente aqui que passa a semana vendendo balinha no semáforo para fazer 50 conto. O cara ganha 50 conto uma tarde, xingando político. Quer coisa mais gostosa do que ganhar dinheiro para xingar político? Na minha cidade, mais ou menos 36 mil habitantes, os apoiadores do presidente estão agora apoiando o candidato de esquerda. Mas, ô Cláudio, mas isso é o caminho natural da política brasileira. Eu estou falando, o pessoal acha que eu sou maluco. Nós temos que fazer um trabalho intelectual na direita. Se nós não fizermos um trabalho intelectual na direita, o eleitor do Bolsonaro, quando o Bolsonaro sair, vai votar no Dória. Porra, eu tô falando isso, pessoal. Ah, Fernando, você tá exagerando. Então paga para ver. Eu tô falando isso, não é achismo meu, é com base em tudo que eu vejo na história humana. É a experiência da nossa espécie sobre a Terra. As pessoas que elegem o bom, depois votam no ruim. O pessoal tá acreditando numa mentira de que o brasileiro é conservador. Nós somos uma massa de conservadores que elegeu o Lula, que elegeu o FHC, elegeu a Dilma. É porque nós estávamos adormecidos. Fernando, a nova Secom está botando as cacas no ventilador. Que lindeza. Teremos finalmente fogo no parquinho. Viste sobre o Alcolumbre? Cara, o Felipe Martins, ele é o homem da minha vida. Felipe Martins é um anjo. O que eu vou fazer? Felipe Martins é um monstro, meu irmão. Eu já rasguei a seda aqui pro Felipe Martins, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. O Felipe Martins é o cara, só isso. Ele é o cara. Eu nunca falei mal da Secom na minha vida. Sou Secom desde criancinha. Marcelo Garcia. Fernando, chegou a hora de separar quem joga xadrez de quem joga dama. Causa e efeito. Ações planejadas e letais. Não ficar pulando casas rapidamente. Exatamente, Marcelo Garcia. Obrigado pela participação. Valeu demais. Agradeço a todo mundo que participa aí do canal. Agradeço pelo carinho de vocês, a paciência em ficar comigo aqui até tarde. Obrigado. Fernando Azevedo. Também não vejo mais TV, só YouTube. Pô, valeu, Fernanda Azevedo, desculpa. Fernanda Azevedo. Max Andrade. Fernando, você conhece Luiz Gonzaga de Carvalho? Uma das melhores produções do Olavo. Não, cara, conheço não. Foi mal. Meliante, não esqueça de colocar na descrição dos vídeos a sua livraria. Eu acho que nesse vídeo aqui eu coloquei. Por enquanto, só da Amazon. Pô, é verdade, hein, Paulo Heineken? Eu tô trabalhando para concorrência. Foi mal. Arquimimo, Fernando, que Deus te ilumine a cada dia, você é um forte guerreiro. Hoje chegou meu livro, A Vida Intelectual dos Sertilantes. Cara, que legal, parabéns. Agradeço de coração aí pelo apoio, Arquimimo. Paulo Heineken, perdão, consta sim na descrição do vídeo. Beleza, você viu, né? Livraria CEP, www.livrariacep.com.br. Pessoal, eu escolhi 4 autores para ficar de promoção até o dia 24. Vamos ver se eu lembro. Gustavo Corsão, Olavo de Carvalho. Quem mais? C.S. Lewis e Eric Voegelin. Então, esses 4 autores estão com um preço muito barato. A dica que eu dou, honestamente, compre o máximo de livros que você conseguir até o dia 24, porque depois os preços voltam. A gente vai fazer promoção de outros autores, mas se você gosta desses autores, principalmente Eric Voegelin, é um autor muito caro. Os livros do Voegelin no Brasil são muito caros. É livro de R$100, 120. E lá você está comprando por R$40, está muito barato. Então aproveita, compra esses mais caros e os mais baratos você deixa para depois. Iverson Prado concordou com o esporro do Olavo na galera? Absolutamente. Como é que eu vou discordar? Muito cara preocupado com cargo e deixando a cultura de lado. Absolutamente certo. Antônio Pavese, tem que começar pela literatura da língua mãe, depois a ficcional estrangeira.
Pô, eu acho que não tem um cara melhor para você começar do que Machado de Assis, pô. É moleza. Gente, precisamos parar com isso de questionar opiniões por serem diferentes. Nem com todas as posições iremos concordar. A direita precisa amadurecer. Obrigado, Reinaldo, exatamente. Lucas Silva, aula excelente. Pô, obrigado. Antônio Pavés, em São Paulo tem lei que regulamenta o tamanho do pastel da feira. Cara, parece coisa de desenho animado, Antônio. É ridículo, cara. Fernando, só você para me deixar acordado até essa hora. Pô, valeu, Fabiana. Jussara Lopes, viu o debate da Joyce com o Jordi? Cara, eu vi um pedacinho, eu fui tomar banho ali, aí liguei o celular, tava passando. Aí eu acho que eu vi uns 3 minutinhos, aí eu fui tomar banho porque tinha que começar a live. Parabéns pelo trabalho, Fernando. Sigo você e toda a galera da Super Live. Obrigado, Jussara Lopes. Obrigado, Marcelo Crisman. Obrigado, Vânia Ferrari. Vai ter desmentiras? Vai. Amanhã tem desmentiras, 21 horas. Josué Sintra. Fernando, nossas discussões não são secundárias em função do que diz o professor Luiz Antônio Vale. Em especial nos vídeos 9 e 12. Ah, em especial nos vídeos 9 e 12? Ou como tudo... Caramba, eu não entendi. Desculpa, Josué. Fernando, nossas discussões não são secundárias em função do que diz o professor Luiz Antônio Vale? Cara, eu não sei. O professor Luiz Antônio Vale postou aqui no Superchat ou é alguém... Desculpa, boiei. Em especial nos vídeos 9 e 12, cara, eu não sei, boiei, desculpa. X-Game Soul. Fernando, aproveitei a promoção na livraria hoje e comprei 4 livros. Gostei muito dos valores. Vamos confiar no Jair e continuar militando. X-Game, obrigado de coração. Obrigado a todo mundo que participou aqui da Super Live. Deixa eu ver se tem mais algum. Patrício Hereda. Obrigado, Patrício. Gente, de coração, obrigado. Eu espero ter perdido poucos inscritos hoje. Espero de coração que todo mundo aqui curta comunicação e política e espero ajudar sempre. O meu compromisso com vocês é compartilhar um pouco do que eu tenho absorvido. Não é ficar agradando, né? Eu quero agradar, é lógico. Todo mundo que produz conteúdo quer agradar a 100% do público. Mas eu não posso ter isso como meu objetivo principal. Então, o meu objetivo principal é fazer a única coisa que eu sei fazer, que é compartilhar um pouco do que eu tenho absorvido. Também seria muita burrice minha, passar o dia inteiro estudando e chegar aqui e falar um monte de bobagem para ganhar link, para ganhar likes, tá? Então, peço desculpas se magoei alguém, mas estamos aqui para trabalhar pelo bem de todos e tamo junto. Deus abençoe a todos, ótimo domingo, amanhã 21 horas nós tá na área com Desmentiras em Série, vamos rir da cara da Miriam Leitão. Beijão, pessoal! Fui!